Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Márcio Graff e hoje vou colorir uma ilustração do meu novo livro de colorir que tem aqui na descrição, Garrafas Mágicas. Essa aqui é a capa que eu fiz pintado com aquarela. E hoje vamos colorir esta garrafinha aqui. Eu já fiz vídeo no canal colorindo uma outra ilustração deste livro. Ele é composto por 59 ilustrações, sendo essa aqui a página das miniaturas, ó, são várias que são várias menores, por isso a miniatura. E ó, esse aqui é a pintura que eu fiz, que tem aqui no canal também, pintando passo a passo e comentando com vocês. Hoje vamos colorir então essa aqui. Eu fiz um tamanho um pouquinho maior, porque ela tem, no livro, ela tem composta com outros elementos, que são umas garrafas, né, alguns cristais também. E essa aqui é uma versão que eu já tinha feito maior. Esse aqui é o papel da Canson. Ó, esse é o Canson XL. E esse aqui é papel Canson de 200 gramas, mas ele com pouca água, ele dá para trabalhar super bem. Vamos lá. As aquarelas que eu vou utilizar vai ser as aquarelas da Mongeo. Essa aqui eu tenho de 24 cores, tem resenha aqui no canal. Eu comprei lá no AliExpress, eu acho um custo-benefício bem legal. Tem uma paleta de cor muito boa. Ainda mais para quem está começando, né, está treinando. Então eu acho legal sempre fazer uma paleta de cor assim, justamente colocando o nome, né, nas cores. Isso daí vocês vão conhecendo como é que fica a pigmentação, a transparência dela. E vamos lá. Nessa que eu fiz aqui, eu usei poucas cores e vamos seguir mais ou menos esse tutorial aqui para vocês verem que é super simples e fica muito lindo a pintura. Eu vou usar basicamente somente um pincel, esse aqui é o da Gio número 4, mas vocês podem usar o pincel menor também. Eu gosto de usar muito pincel de detalhe, que é esse, o liner, um 0 também, é muito interessante. E um paninho para nós podermos secando o excesso aqui e um potinho com água. Tá aqui e eu vou mostrando cor a cor com vocês. Primeiro vamos começar pela parte das folhas. Aqui eu já tenho pronto uma cor que eu uso muito, que é o verde oliva, olive green. E também eu gosto de usar um pouco de verde. Eu tenho aqui um verde mais escuro, mas vocês podem ir intercalando, por exemplo, usando um pouco do olive brown ou um pouco de marrom. Se vocês usarem um pouco de verde oliva com marrom, ele vai ficar um verde oliva mais escuro. Se vocês pegarem o verde oliva com o Chris the Paine, que é um cinza, também fica bem mais escuro. E se vocês diluírem bastante, ele fica um tom mais claro. Vou botar aqui do lado, eu vou montando cor a cor com vocês. Primeiro eu vou pegar um pouco aqui, ó. E é uma dica, né, também. Eu deixo sempre organizado a mesma posição, ó, que está as minhas cores. Fica mais fácil de poder acompanhar. Então, eu coloco aqui em cima, ó. E daí eu consigo ver certinho, porque às vezes a cor... por exemplo aqui, ó, essa cor olhando aqui está bem mais escura, mas daí quando eu vou diluir, eu sei que é o Cobalt Blue. Então, ó, a mesma coisa aqui, ó, Prussian Blue. Ó, ele também tem a divisão, e logo abaixo dele tem o Cold Pink. Então a gente consegue ter uma fácil leitura e também saber ver qual é a cor. Vou pegar um pouco de água, vou pegar um pouco aqui do verde oliva. Olha só, vou colocar aqui um pouquinho. Deixa eu passar para cá. Isso aqui não precisa sair muito fácil a cor. Eu acho que essas aquarelas aqui, elas têm uma pigmentação muito boa. Não fica opaca, né? Vou aproximar um pouco mais. Vamos lá. Então, com pouco aqui, eu prefiro trabalhar com pouca água, porque é mais fácil de controlar. Então, vamos segurar isto. Vamos aplicar a primeira camada, que é o quanto mais transparente a aquarela, mais diluída,
mais fraquinho fica. E a aquarela, assim como o lápis de cor também, vocês têm que trabalhar sempre com camadas. Então fica, às vezes eu abrir com uma camada, deixa secar para aplicar a próxima. As áreas brancas vocês vão deixando, por exemplo aqui, ó, eu deixei intencionalmente esse ponto claro aqui, porque eu quero que ele tenha um ponto de luz. Então vocês vão não aplicando o pigmento aquarela naquela área. Eu acho mais fácil trabalhar de começo com pouca água, porque vocês podem puxando, ó, aqui eu errei, ó. Então eu peguei o pincel limpo e eu vou retirando com o pincel esse excesso. Eu pego a água limpa, seco bem o pincel e eu vou encostando aqui, ó, e o pincel vai absorvendo aquela água ali, ó. Estão vendo? Ele vai absorvendo, água bem limpa, pincel bem seco, e ele vai absorvendo. Não tem problema. Que a aquarela a gente não pode ter medo de manchar. Eu não tenho medo não. E esses pequenos erros, entre aspas, né? Erros, mas não é erros, eu acho que é que dá o charme da nossa aquarela. Aqui, como eu molhei essa região, eu não vou pintar agora, tá? Porque senão vai dar uma mancha maior ainda para secar bem a área, para mim poder... Ali eu que me afobei e passei mais rápido esta área, mas olha só, essas imperfeições eu acho que dá um charme na nossa pintura. Olha só, esse verde oliva é uma cor que eu uso muito, tanto na aquarela quanto no lápis de cor, porque eu acho que é uma cor bastante versátil. Para criar ela não tem segredo, ela é muito tranquila. Aliás, falando em mistura, eu andei treinando bastante e eu acho que eu vou fazer um vídeo para vocês só falando sobre misturas de cores com aquarela. Com lápis de cor eu já falei várias vezes. Então, se vocês têm uma paleta mais reduzida de cores, tipo 12, por exemplo, vocês conseguem ter uma mistura maravilhosa. Mesmo quem tem somente cor básica, as cores assim primárias conseguem fazer coisas incríveis. Então eu posso pegar o pigmento, vou só dar umas batidinhas assim, ó, o pigmento já vai depositando nos cantos que eu quero, ó. Bem tranquilo. Deixar que secar um pouco. Enquanto seca aqui, eu quero fazer mais camadas, eu vou pegar um pouco do laranja, que eu acho que em outras marcas tem também, até tinha o mesmo nome, ó, que é o vermelho, que é um laranja bem legal. E vou pegar um pouquinho aqui do Permanent Red, que é como se fosse um magenta, tá? Então vou pegar um pouquinho desse aqui, limpar bem. Eu vou fazer uma pequena camada aqui, ó, dar um pouco mais de zoom para vocês verem. Então vou colocar um pouquinho aqui. Até botei muito pigmento, não precisava tanto. Vou limpar o pincel. Pincel seco, úmido, eu só vou puxando o pigmento para as áreas que eu quero. Ele tá seco, não tem pigmento tanto. Só vocês vão só puxando o pigmento para as áreas que vocês querem. Então, quanto menos água, digamos assim, mais fácil de vocês conseguirem. Ó, aqui eu fiz essa parte aqui. Eu vou colocar outros tons depois. Aqui e fazer a mesma coisa desses outros. Eu não peguei mais pigmento, eu só tô aproveitando o que tem no pincel, porque eu tenho bastante, ó. Posso pegar um pouco mais daqui e reutilizando nessas outras áreas, ó. Se eu quero que fique um tom mais claro, vou pegar um pouquinho mais de pigmento concentrado, ó, só dei uma batidinha lá. E essas aquarelas são bastante pigmentadas, assim. Eu uso essa aqui da Mongeo bastante e o da White Nights. Eu tenho White Nights, aquela de 36 cores, sabe? Aquelas da caixinha de plástico. Também comprei lá no AliExpress. Essa aqui de 24 cores, eu comprei também no AliExpress, custou R$160. E chegou bem rápido, chegou em 15 dias na minha casa. Pra você ter uma noção, chegou bem rápido mesmo.
surpreendeu positivamente, né? Vou pegar um pouco agora do tom mais de amarelo. Vou pegar esse aqui, o yellow. Bem pouquinho mesmo. Vou colocar um pouco aqui no meio. Eu posso dar umas pequenas batidas aqui, ó, assim, ó, pequenas batidas justamente para dar uma misturadinha de leve nessa parte do meio. Vou esperar secar essa parte aqui. Aqui já secou a parte das folhas, então vou voltar lá com o nosso verde oliva. Agora, só vou pegar agora um pincel de detalhes e vou fazer uma segunda camada com o nosso verde oliva. Lá está bem diluído. Agora vou pegar mais pigmento dele mesmo, olha só, e um pouquinho de cinza, bem pouquinho, ó, ele já vai ficar um verde mais escuro. Esse aqui é o Grease the Painting. Então, ó, agora eu vou pegar, ele pode estar bem diluído também, tá? Então eu vou diluir um pouquinho mais, tá muito ainda forte, ó. Eu vou pegar aqui o pigmento e vou arrastando ele pela essa lateral e aqui também, ó. Eu vou puxando, também tem bastante pigmento, bastante líquido, então eu vou puxando aqui, ó, e arrastando ele, ó, vem e vou puxando ele por essa parte aqui, ó. Então a aquarela basicamente é você ter o controle da água. Então, as áreas que vocês querem que o pigmento fique mais concentrado, vocês puxam ele para aquela área. Ó, aqui mesma coisa, vou puxar somente na parte de baixo. Aqui, ó. Beirando essa lateral. Pegar um pouco mais de pigmento. E fazer a mesma coisa aqui, ó. Repare que eu estou deixando um filete no meio entre as folhas, ó. É intencional, justamente, para aparecer o fundo, esse detalhe mais claro, para fazer a divisória da nossa folha. Isso, agora vou deixar secar essa parte aqui, vou pegar um pouquinho daquele magenta que eu ia falar para vocês. Aqui, ó, pequena quantidade mesmo, só um pouquinho. E agora eu vou dar uma repassadinha aqui nessa parte das folhas, das flores no caso. Também pode estar bem diluída. Vai posicionando aqui nos cantos e puxando um pouco do pigmento para essas áreas, ó. Vocês reparam que eu deixei o pigmento concentrado em algumas áreas. Isso é intencional, justamente para aparecer o fundo que eu havia feito com aquele tom de laranja. Então aqui com bem pouco pigmento, mas bem pouco mesmo, eu só vou depositando ele e mesclando com essa base, esse fundo a mais laranja que eu havia feito, ó, e deixando intencionalmente umas áreas sem pintar, ó, sem passar o laranja, justamente para não perder esse fundo, e depositando esse tom de magenta nos cantos, né?
Vou deixar secar mais isso aqui por enquanto. Enquanto isso, vão fazendo essa base aqui em cima da nossa rolha. As cores que vamos utilizar vai ser esse tom de ocre e um pouco de burnt sienna. A gente vai colocando, talvez um pouquinho de marrom só para fazer um acabamentinho, mas a base dele vai ser esses tons terrosos. Vou pegar esse ocre primeiro. Vou aplicar ele diluído, somente para ter essa primeira base. Eu voltei com o pincel da Giotto ali, número 4. Tô deixando algumas áreas bem mais claras, para não perder o brilho. Por exemplo, aqui tem um fio de branco, ó, vocês estão vendo? O branco, quando eu falo, é o branco do papel. Deixar essas áreas ali sem pintar. Vou pegar o mesmo pigmento e aplicar aqui nessa tag. Eu vou aplicar, já que tem um pouco de pigmento aqui, eu vou dar umas jogadas nos cantos, ó. Desta forma. Vou pegar agora um pouquinho do burnt sienna. Olha esse tom aqui mais marronzinho. Vou dar umas passadas aqui, ó. Dá para não cobrir tanto o fundo assim. Vou aplicar aqui também nessa tag. Vou puxando pigmento aqui, depositando em algumas áreas, deixando outras áreas mais manchadas assim, ó. Desse jeito mesmo. Agora eu vou pegar um pouco desse tom ali do burnt sienna, este aqui, ó, e vou colocar um pouquinho de marrom, aqui o marrom Van Dyck, um pouquinho deste marrom aqui, ó, mas quase nada. Tá, aqui o burnt sienna e uma sujeirinha daquele marrom, ó, um pouquinho mais, para ficar um pouquinho mais escuro. Aqui já está bem seco, então o que eu vou fazer? Ele vai estar diluído, esse pigmento aqui. E agora eu vou pegando e fazendo pequenas manchinhas aleatórias, vazadas, ó. Aqui, quanto mais diluído ele tiver, mais transparência vai ter. Ó, pequenos batidinhas, digamos assim. A gente vai cobrindo
essa área aqui para fazer esse efeito da rolha. Cuidado para não cobrir muito. Interessante aqui depositar o pigmento nos cantos, ó, vocês vão conseguir ter um efeito muito bonito. É importante tá bem seco essa primeira base que nós fizemos ali, para não correr algum perigo de manchar ou sair para fora ou misturar de uma forma estranha a nossa aquarela. Pegar o pigmento aqui, passar uma leve passada de uma linha aqui, ó, abaixo. E uma aqui. Vou pegar também, posso pegar já que tá com esse pigmento aqui, vou fazer uma pequena linha, ó, aqui beirando essa lateral. Desse jeito. Pegar água limpa, pincel úmido. Vou dar umas batidinhas aqui para diluir e ficar mais marcado essa região. Isso aqui. Vou esperar secar mais isto. Enquanto isso, a gente vai pegar agora o Grease the Paint, que é esse cinza aqui, e vou diluir ele bem, bem aguado, para fazer a parte dos reflexos do vidro. Quando eu falo bem aguado, realmente é aguado. Ó, ele bem diluído desse jeito, ó. Tem bastante, eu coloco bastante água. Quanto mais aguado vocês fizerem, mais translúcido, mais transparente vocês vão ter a aquarela de vocês, ó. Bastante água. Eu vou pegar essa aqui que está bem diluída. E o que a gente vai fazer? Está aqui. Eu vou pegar e vou passando em algumas áreas. Por exemplo, aqui embaixo, ó, nessa lateral, e vou puxando nessa posição aqui. Esse pigmento, ó, ele tá bem transparente, então quando ele vai secando, vocês vão vendo a cor final, ó. Eu vou puxando ele, pegando toda a lateral, fazendo a meia lua aqui embaixo, enquanto isso lá em cima está secando aquela parte superior. Vou girar aqui para vocês. Só. Aqui em cima já está mais seco um pouco. Eu vou fazer uma sombra aqui, ó, pegando essa parte da linha. Vou fazer a linha depois. Uma que passa para cá, ó. Diluída, e uma puxando aqui abaixo da linha também, ó. Desse jeito. E uma aqui fazendo a sombra da nossa fita, essa tag, aqui abaixo. Isso. E bem sutil também aqui na lateral do nosso vidro, tá próximo à parte superior.
Isso. Agora eu vou esperar secar mais isso aqui e vou fazer pequenos pontilhados aqui nessa parte do floral. Aqui a cor que eu vou utilizar é o próprio verde. Este aqui eu vou diluir ele bem. Pincel bem focadinho. Enquanto isso, ó, a gente pega e coloca vários pontinhos assim que eu acho que fica um charme. Vocês podem também pegar e colocar, dar uma espirrada assim com um pincel com uma cerda mais solta também. Mas eu acho que fica muito interessante e bonitinho esses detalhes assim de pingado mais solto, né? Agora eu vou pegar o mesmo cinza do Grease Paint, ó, este aqui, diluidinho, e vou aplicar aqui nessa parte do fio. Então, ó, está bem sequinho, tá seco. Ó, eu pego e passo aqui para fazer a parte do fio. E aqui também no contorno aqui dessa parte. E vou dar um leve reforço aqui, ó, nessa base aqui que eu fiz antes, ó. Isso com esse cinza. Só para dar um pouquinho mais de detalhe. Outra coisa também que eu pegar esse mesmo cinza, só que mais concentrado, e vou fazer alguns detalhes aqui, ó. Já tá bem seco aqui, hein? Alguns pontilhados aqui mais escuros, ó, na parte do centro dessas flores. Olha só. Tá quase finalizado. E aqui, se a gente quiser dar um brilho a mais, eu gosto de usar muito o Poster Color ou tinta guache, né, para dar brilho em algumas áreas, né. Eu uso bastante esse material, eu gosto. Então ela tá bem diluída aqui, ó. Já tá bem seco aqui, então a gente pode pegar, por exemplo, e dar algum brilho maior aqui, ó, nesta parte. Olha, fica muito interessante. Um brilhozinho aqui assim também. Vocês podem ir colocando algum detalhe, escrever uma frase, ó, dar um pouco mais de brilho em algumas áreas que vocês queiram também. Vai muito da vontade. Então esse aqui foi a pintura de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial aqui. Vou afastar um pouquinho mais. Ó, dessa pintura aqui com aquarela do nosso livro de colorir, esse Garrafas Mágicas. E não deixe de se inscrever, deixar um gostei e ver o link aqui abaixo para vocês, se vocês tiverem interesse em adquirir o livro completo, né, com essas 59 ilustrações, sendo 40 maiores e 19 menores em miniatura. Obrigado, gente. Até o próximo vídeo.